ao Rua 394. No nosso último episódio do Rua 394, a gente sai do papel e entra no jogo real da cidade. Porque entender os problemas urbanos é importante, mas entender quem fiscaliza e protege o interesse coletivo também talvez seja até mais. E hoje a gente vai falar sobre o planejamento urbano, o crescimento da cidade, o meio ambiente e a participação popular. Afinal, quem garante que a cidade esteja realmente crescendo de forma justa, sustentável e pensando nas pessoas? Para esse papo, a gente está recebendo aqui o promotor de justiça, Guilherme Roedel Fernando Silva, que atua nas áreas de meio ambiente, habitação e urbanismo de Montes Claros. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Aí, para a gente começar, eu queria que o senhor apresentasse, para quem está assistindo, um pouquinho sobre a sua trajetória, essa formação dentro do Ministério Público. Bom, eu sou membro do Ministério Público e atualmente eu sou titular da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo da comarca de Montes Claros. Então eu trabalho como promotor de justiça nessa área há 2 anos, mas o meu interesse pelo direito urbanístico, pelo direito à cidade, ele antecede a isso. A minha pesquisa de mestrado envolveu os impactos da guerra às drogas no território de Montes Claros. E atualmente eu estou fazendo um doutorado em direito urbanístico e a minha área de pesquisa é a justa distribuição dos ônus e dos benefícios decorrentes do processo de urbanização. Então é uma área que me interessa bastante e eu tenho atuado aqui em Montes Claros, né, justamente para compreender essas dinâmicas e tentar auxiliar na melhor maneira de que as leis sejam obedecidas, né? Entrando especificamente na sua atuação, qual que é exatamente o papel do Ministério Público nas questões urbanas e ambientais da cidade? Bom, o Ministério Público, geralmente, ele é muito associado à sua atribuição criminal, né? Acho que todo mundo sabe que o Ministério Público ele tem a atribuição de oferecer denúncias contra aquelas pessoas que praticam crimes. Mas o Ministério Público tem atribuições muito mais amplas, porque o Ministério Público ele é uma instituição que tem como atribuição prevista na nossa Constituição da República a defesa dos interesses sociais, coletivos e dos interesses individuais indisponíveis. E o direito ao meio ambiente, o direito a uma cidade sustentável, se enquadra dentro desses direitos coletivos. Então, cabe ao Ministério Público, na sua função de fiscalizar a aplicação da lei, de garantir que a ordem legal esteja sendo obedecida, fiscalizar se as leis que regulam o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, bem como as normas que vão definir a fruição dos direitos na cidade e à cidade, se elas estão sendo obedecidas. Então, o Ministério Público ele tem uma função muito ampla para fiscalizar, né, o cumprimento das leis urbanísticas. E Guilherme, quais são as principais demandas que chegam para o senhor no dia a dia? Bom, na Promotoria de Justiça a gente recebe muita demanda, né? Então a gente recebe tanto demandas na área criminal, de crimes contra o meio ambiente, de crimes contra a ordem urbanística, mas a gente recebe muitas demandas das áreas civil e administrativas também. Então, no aspecto criminal, a gente recebe muita questão relacionada a maus tratos aos animais, de captura indevida de pássaros e manutenção de pássaros em cativeiro, que é uma área que não está tão ligada ao direito urbanístico, ao urbanismo propriamente dito. Mas dentro da área do direito urbanístico, a gente recebe muitas questões relacionadas a problemas de direito de vizinhança, né? Então a gente recebe muito problema de reclamações por poluição sonora e perturbação de sossego, especialmente de comércios, estabelecimentos que têm música ao vivo ou que funcionam até tarde da noite e que incomodam a vizinhança. Então esse é um tipo de reclamação que chega com relativa frequência lá na promotoria. Também chega com bastante frequência reclamações a respeito de disposição irregular de resíduos, especialmente nos lotes que não são cercados e que não são cuidados, né, e fica com mato, e permite que a população tenha uma falsa impressão de que se tratam de terrenos baldios onde tudo pode ser feito. Então, há muita disposição de resíduos irregulares, deixando
preocupações para a vizinhança em relação à questão de saúde, questão de mau cheiro. A gente tem também um problema muito grave que chega com muita frequência de parcelamento ilegal do solo rural para fins urbanos. Então, a pessoa que compra alguns hectares de terra na zona rural ou na zona de expansão urbana e sem passar pelos processos regulares de implantação desses parcelamentos, elas começam a abrir ruas e vender chácaras em frações, em tamanhos menores do que o permitido, criando núcleos urbanos informais onde o poder público não planejou para que existissem. Então a gente recebe muitas demandas nesse sentido também. É relativamente comum recebermos também reclamações sobre problemas de drenagem urbana, especialmente nos períodos de chuva, né, que aqui em Montes Claros tem um período de chuva muito concentrado, né, e acaba que esses problemas, né, de entupimento de bueiro, enfim, e de alagamento, né, em determinado espaço também é bastante comum. Bom, acho que assim, esses são os principais, né, que chegam com mais frequência na promotoria. Entendi. Realmente sente que abrange muita coisa, né, na cidade. Sim, são vários os problemas que a gente tem, né? Enfim, a gente percebe que há um problema sério talvez de uma deficiência no planejamento urbano, na fiscalização das normas urbanísticas, há um problema de respeito às legislações, até por desconhecimento da legislação por boa parte da população também, né? Então essa área do Ministério Público ela é muito ampla. Então assim, a gente tem muito trabalho. Assim, a gente tem recebido em Montes Claros também reclamações de muitos moradores em virtude da modificação do uso de determinadas áreas públicas que seriam destinadas ao uso coletivo, para praças, né, as chamadas áreas verdes urbanas, e que o município tem desafetado para conferir outros usos institucionais, para a construção de escolas, para a construção de unidades de saúde, e isso tem sido um problema que é recorrente nos últimos tempos aqui em Montes Claros. Então, muitos moradores têm reclamado de que compraram lotes na frente da praça e que, de repente, a prefeitura agora falou, não, agora aqui não vai ser mais uma praça, aqui agora vai ser uma escola, aqui vai ser um posto de saúde. E é importante assim, que essas pessoas, é claro, elas não é que elas não querem que tenha escola, que tenha posto de saúde, mas elas querem que sejam construídas nos locais adequados, até porque quando elas compraram o terreno, elas compraram, né, com uma expectativa legítima de que na frente tinha uma praça, então elas pagaram mais caro por esses terrenos. Né? Então, às vezes, costuma se justificar, costuma se fundamentar que não, mas tem um interesse público em ter mais escola, é necessário que tenha saúde. Mas o que acontece, né? Quando vai existir um parcelamento do solo, a lei de parcelamento do solo ela exige que um percentual da área seja destinada para o poder público. Então, uma área vai ser destinada às ruas, uma área vai ser destinada para os equipamentos públicos, né, o que se chama de uso institucional, então vai decidir para colocar uma escola, para colocar um posto de saúde, para colocar uma delegacia, para colocar uma praça, para colocar uma quadra. Então, essas são as chamados bens de uso coletivo. Então, você tem os bens de uso especial, que são essas finalidade específica, e os bens de uso coletivo, que são as ruas e as praças. E o que a gente vê historicamente acontecer aqui em Montes Claros? Muitas dessas áreas institucionais, elas acabam sendo doadas, né, para associações de bairro, para associações das mais diversas, e quando precisa construir uma escola, quando precisa construir um equipamento de saúde, as áreas institucionais já não existem mais, porque agora tem uma igreja, agora tem uma sede de determinada associação, e aí o que tem sido feito? Desafeta-se, né, essa praça, onde seria a praça, e ocupa esse terreno para poder construir uma escola, para poder construir uma unidade de saúde. Então, assim, isso é uma reclamação que tem acontecido
bastante, com indesejável frequência, né? O ideal que seria os dois, né? Você conseguir botar o planejamento em prática para se ter uma praça, para se ter um posto de saúde, não ter que tirar um para colocar um outro, né? E essa questão também de a pessoa comprou um lote achando que ia ter uma praça aí na frente, e aí de repente agora é uma escola. Claro que, né, gera mais empregos e tudo, mas pela perspectiva da pessoa, aqui também muda com a forma como a rua vai ser, pode dizer, o movimento, né, daquela rua, né? O bairro vai ficar mais movimentado, a rua vai ficar mais movimentada, então muda totalmente a experiência da pessoa também, né? Ali. Exato, muda toda a dinâmica do bairro, a dinâmica de vida daquela pessoa, né? Você tira um espaço que seria de contemplação, de lazer, do ócio, né? De um lugar de encontro, né? Enfim, uma praça para convívio, para poder desacelerar, né? Desse mundo tão rápido que a gente está vivendo. E aí você acrescenta mais movimento, você impermeabiliza mais área, né? Você aquece o ambiente, porque as áreas verdes elas possuem, né, uma função de adequação microclimática, né? Enfim, então é certo que é um problema sério, né? E acaba que o prejuízo vai sendo sofrido por parte dessa população, enquanto os benefícios são capturados por alguns, né? É que, agora para o bloco 1, a população sente diariamente os impactos da cidade, como foi falado, das enchentes, a falta de drenagem, o trânsito, a ausência de áreas verdes, como a gente está falando, e que muitas vezes ela não entende o porquê realmente esses problemas acontecem, de onde que ele vem. As enchentes hoje, como a gente vê em Montes Claros, é apenas a consequência da chuva em si, mas é também o resultado da falta de planejamento ou de decisões urbanas que elas foram tomadas ao longo do tempo. Bom, as chuvas fortes sempre existiram, sempre vão existir, e com o aquecimento global, né, já está cientificamente demonstrado que há uma tendência de que esses eventos climáticos extremos aconteçam com maior frequência e com maior força. Então, de fato, o problema não são as chuvas, mas são as maneiras como as cidades têm sido ocupadas, né? Então, quando se impermeabiliza o solo de maneira inadequada, quando se canaliza rios, quando não tem uma cobertura vegetal para poder reduzir a velocidade da água da chuva, quando você não tem sistemas de drenagem subterrâneos adequados, quando não se tem limpeza urbana para impedir que o lixo entupa os bueiros. Então, isso tudo contribui para que existam enchentes, né? Então, a partir do momento em que você tenha um planejamento urbano que preveja esses impactos com antecedência, que preveja o crescimento da cidade de maneira adequada, né, certamente é possível minimizar e muito as enchentes, porque a água sempre vai achar um espaço, né? E então, se ela não tem um espaço para infiltrar no solo, se ela não tem um rio para onde correr, ela vai simplesmente subir e ocupar os locais onde tem casas, onde tem famílias, e aí, infelizmente, a gente tem visto todas essas enchentes. A gente percebe que Montes Claros tem tido uma tendência de ocupação dos pés de morros, subindo os morros, né, um crescimento em direção, né, a jusante, né, dos rios, aliás, né, montante dos rios. Então a cidade vai sendo construída, né, num caminho diferente do que deveria ser, né? Então, e os rios que deveriam ter espaço justamente para poder acumular água no período de chuva, eles vão sendo canalizados, eles vão sendo cada vez mais estreitos, ou vão sendo conduzidos para debaixo da terra em soluções arquitetônicas e de engenharia que não conseguem fazer com que com a mesma utilidade, com a mesma capacidade de que as soluções baseadas na natureza permitem, né? Então, enfim, e é isso que contribui para que haja cada vez mais enchentes nas cidades.
como a gente falou da praça que vira, às vezes, o posto de saúde uma escola, que muitas vezes preservar a área verde ela é tratada como um obstáculo para o desenvolvimento urbano. Como equilibrar esse crescimento econômico e preservação ambiental? Então, existe uma falsa percepção de que seriam contraditórios preservação do meio ambiente e desenvolvimento. Na verdade, é plenamente possível conciliar desenvolvimento com preservação do meio ambiente. Aliás, está cada vez mais claro que a preservação do meio ambiente ela traz mais investimentos para a cidade, ela agrega valor ao solo urbano. A gente vê que hoje em dia boa parte dos empreendimentos mais caros, mais valiosos, são justamente aqueles que têm mais área verde, que têm mais árvores, que têm lagos, enfim, no seu entorno. E, infelizmente, acaba que esse tipo de empreendimento tem sido exclusividade de quem tem muito dinheiro para poder pagar, né? E a gente volta naquele problema da desigual distribuição dos ônus e dos benefícios do processo de urbanização. A cidade cresce para quem? A cidade está concedendo direitos para quem? E qual é a parcela da população que está ficando excluída desse desenvolvimento urbano saudável, que está justamente acumulando mais lixo perto de casa, que está com mais calor porque tem menos árvore. Então, é sim possível, necessário, que se equilibre meio ambiente, natural e o crescimento urbano. No próximo bloco, a gente vai ver justamente sobre esse ponto. Como que funcionam os bastidores dessas decisões e qual o papel da fiscalização na construção da cidade? Você já reparou que às vezes um supermercado ou um prédio gigante é construído no meio de um bairro e do nada o trânsito vira um caos? É para evitar isso que existe o WAVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Antes de uma grande obra subir, a Prefeitura e o Ministério Público exigem esse documento para saber se a rua aguenta os trancos, se vai faltar água, se precisa mudar o sentido da via, plantar mais árvores. Ou seja, a regra do jogo para garantir que o novo vizinho não atrapalhe a paz de quem já mora lá. Bora de volta pro papo. Então agora a conversa vai para o lado mais estrutural da gestão urbana. Porque muita gente reclama dos problemas da cidade, mas poucas pessoas entendem quem aprova, quem fiscaliza e quem responde por essas decisões. O plano diretor, ele é considerado o principal instrumento urbano, mas na prática ele realmente está orientando o crescimento da cidade? Para onde que a cidade pode crescer, por exemplo? Então, ótima pergunta, O plano diretor, ele é o instrumento básico do planejamento urbano. Então, todas as normas urbanísticas, elas devem estar de acordo com o plano diretor. Infelizmente, o que a gente tem visto em boa parte das cidades é que o plano diretor tem sido tratado como uma mera folha de papel ou como uma mera diretriz sem força vinculante para os gestores públicos. Então, essa é uma triste realidade que faz com que, muitas vezes, na própria construção do plano diretor, não haja um diagnóstico adequado da cidade onde aquele plano está sendo realizado, não há participação popular efetiva e eficaz para poder delimitar qual será o plano diretor. Então, acaba que em muitas cidades esse plano diretor ele é somente uma letra de papel, uma folha de papel, que está lá para cumprir a formalidade ou cumprir a exigência de existir um plano diretor, mas que, na prática, ele não é cumprido, certo? Montes Claros tem o seu plano diretor na Lei Complementar número 53 de 2016. E o Estatuto da Cidade determina que o plano diretor precisa ser revisto a cada 10 anos. Então, vejam só, esse ano, 2026, é preciso fazer a revisão do plano diretor. Nós já estamos em maio e até agora, vocês que estão no curso de arquitetura, sabiam que precisa de revisar o plano diretor esse ano? Uhum. Mas quem mais sabe, Será que a cidade, o município está se movimentando para poder chamar a população para participar dessa revisão do plano diretor? Então, é preciso que a população esteja atenta para participar da construção do plano diretor. E a partir do plano diretor é que vão ser
feitas as demais normas de zoneamento urbano, de parcelamento do solo, de uso e ocupação do solo. E então, assim, o plano diretor ele é um instrumento super importante, mas que precisa de ser construído de uma maneira mais participativa e que represente a realidade daquele município. E eu acredito que isso é possível de ser feito desde que a população entenda a importância da sua participação. E existe um movimento para que a população saiba disso? Olha, o Ministério Público até instaurou recentemente um procedimento para cobrar do município informações sobre quais são as metodologias que estão previstas para a realização da revisão do plano diretor. Então, o que o Ministério Público pretende com isso? Ele pretende compreender como que o município vai estruturar a equipe técnica que vai fazer o diagnóstico da situação atual do município, da existência dos vazios urbanos, para onde que a cidade está crescendo, para onde que ela precisa crescer, quais são os problemas de drenagem, onde está faltando equipamento de saúde, onde está faltando equipamento de lazer, onde está faltando equipamentos educacionais, onde tem problemas de mobilidade urbana, quais são os potenciais de mudança, de modais de locomoção. Então, o Ministério Público provocou o município justamente para poder compreender como que vai ser feita essa ampla divulgação do processo de revisão do plano diretor. O ideal é que exista muita publicidade para poder informar o cidadão de que há esse processo de revisão, para informar o que é o plano diretor, para informar como que ele pode participar. Então precisam de ser feitas audiências setoriais em vários locais da cidade, justamente para poder viabilizar uma participação, não exigir que o cidadão se desloque 40 minutos, 1 hora, 2 horas, em horário que ele não consegue, para participar de uma audiência. Então, a gente está atento a isso e acredita-se que a gente vai ter um plano diretor que seja construído de maneira democrática, e que, de fato, os desejos das diferentes comunidades que vivem na cidade sejam respeitados, atendidos e ouvidos, para que seja construída uma cidade, para que seja planejada uma cidade capaz de permitir que as populações, que as pessoas usufruam dos direitos fundamentais que são fruídos na cidade, porque é na cidade que o direito à moradia acontece, é na cidade que o direito à saúde é atendido, é na cidade que o direito à educação, enfim, o direito ao transporte, ao lazer, ao direito ao trabalho, tudo isso acontece na cidade. Então, se a população não puder participar desse processo de implementação da lei básica de planejamento urbano, a gente vai ter uma cidade que, se obedecer esse planejamento feito somente por burocratas de escritório, por exemplo, ela vai atender aos interesses de determinados grupos específicos e não de toda a cidade. Guilherme, o que acontece quando a cidade cresce sem esse planejamento adequado? A conta chega, Então, a conta chega caro e ela chega para toda a coletividade e, obviamente, ela vai chegar causando muito mais prejuízo para as pessoas que são as mais vulnerabilizadas. Então, existe um processo desigual de cobrança pelos custos de uma cidade que cresce sem planejamento. Então, são os mais pobres, os mais vulnerabilizados que vão ficar sem saneamento básico. São eles que vão demorar mais tempo para sair de casa e chegar ao trabalho, se é que eles vão conseguir ter uma casa, porque a política habitacional pode acabar sendo esquecida e capturada pelos interesses imobiliários maiores, enfim. Então, se a cidade cresce sem planejamento, o custo chega, e quem vai pagar a conta é toda a coletividade através dos problemas sociais que vão surgindo. Então, vocês têm uma série de problemas que decorrem de uma cidade que vai crescendo sem planejamento, entre os quais desigualdades que vai contribuir para
prejuízos de toda a ordem, né? A cidade vai ficar mais suja, porque é muito mais caro você ter que coletar lixo, né, em regiões que não foram planejadas para isso. É muito mais caro você levar infraestrutura de energia elétrica, é muito mais caro você levar asfalto, é muito mais caro você levar saúde, enfim. Então, uma cidade que cresce sem planejamento, ela acaba sendo uma cidade que fica muito mais cara para o poder público, é uma cidade que se torna muito mais excludente, é uma cidade que vai se tornar mais violenta também, né? Então, infelizmente, a conta chega. Na prática, como que o Ministério Público atua quando identifica essas irregularidades urbanísticas e ambientais? Bom, o Ministério Público ele pode atuar de ofício, né? Ou seja, a gente pode atuar por iniciativa própria. Então, quando a gente identifica determinadas irregularidades, a gente pode instaurar procedimentos administrativos para poder requisitar documentos, estudos. Então, a gente exige que o poder público apresente documentos a respeito de determinadas situações, por exemplo. Ou a gente pode ser provocado, então a gente pode instaurar esses procedimentos quando a gente é provocado. Então a gente é provocado por alguém que está dizendo, olha, eu tenho uma fazenda, eu sou produtor rural e agora estão abrindo um chacreamento aqui perto do meu sítio. Eu vi que eles estão abrindo rua, estão vendendo lotes. Então, a partir daí, o Ministério Público instaura um procedimento e ele vai requisitar que os órgãos de fiscalização atuem. Então, a gente vai expedir um ofício, por exemplo, para a Polícia Ambiental para fazer uma fiscalização no local. A polícia faz a fiscalização, registra o boletim de ocorrência e encaminha para a gente. Então, a gente vai oficiar a prefeitura para fazer uma inspeção em determinado bar ou restaurante que está com um som alto para além do horário permitido. E aí, o que acontece? A gente busca atuar de maneira estrutural. O que eu quero dizer com isso? Não é papel do Ministério Público ficar fiscalizando cada estabelecimento de comércio, restaurante, bar, que esteja infringindo a norma do silêncio, a lei do silêncio. Então, a gente busca que o município utilize e exerça o seu poder de polícia, o seu poder de fiscalização, para que ele, município, faça essa fiscalização nos bares. Então, além disso, o Ministério Público também tem um poder de expedir recomendações administrativas. Essas recomendações, elas não funcionam como uma ordem, mas elas têm um poder muito relevante que significa o seguinte: o município ou determinada pessoa está recomendada a não fazer aquilo ou fazer isso. A partir do momento em que a pessoa não cumpre essa recomendação, ela passa a não ter mais aquele argumento, eu não sabia que isso estava errado. Então você consegue demonstrar que aquela atuação ela é uma atuação dolosa, ela é uma atuação que tem vontade de infringir aquela norma. O Ministério Público já afirmou, olha, você está infringindo tais e tais normas. E aí, se a pessoa continua, significa que ela está agindo com a intenção de ofender aquelas normas. Então, a gente tem, no aspecto administrativo, essas possibilidades de convocação de audiências públicas também, e a gente pode, em último caso, ajuizar ações para pedir para que o Poder Judiciário dê decisões judiciais e aí, com o emprego de força estatal, fazer cumprir as suas decisões. Então, que cidade que estamos construindo hoje, quem realmente se beneficia desse modelo de crescimento? A gente está construindo uma cidade, me parece, desigual, excludente, uma cidade que tem privilegiado uma lógica economicista em detrimento de uma lógica que privilegia a função social da cidade, a função social da propriedade. Acredito que a gente ainda tem distorções graves que acabam contribuindo para a ampliação das desigualdades dentro da cidade, para a ampliação da segregação urbana. Então, para se ter alguns exemplos concretos do que a gente pode ver aqui. Em Montes Claros, recentemente houve uma legislação que previu a criação de uma área verde
grande de 60 mil metros quadrados na região sul da cidade. E aí você pensa, poxa, muito bom, né? 60 mil metros de área verde, ótimo. Só que com qual objetivo? Para permitir que outras áreas da cidade fossem sendo desafetadas e compensadas nesses 60 mil metros quadrados. Então, o que a lei fala? Que você pode tirar 5 mil metros de área verde lá do Alice Maia e colocar nesses 60 mil metros que está ali na região mais nobre da cidade. Você tira 5 mil metros do bairro Independência e joga lá nesses 60 mil metros. Então, a gente mostra, né, como que está sendo uma questão desigual. Um outro exemplo. Havia no zoneamento urbano uma zona especial de interesse social estabelecida ali numa região próxima, não sei o nome daquele bairro, mas próximo do supermercado BH que vai para o aeroporto ali, enfim, não sei, ali o bairro universitário talvez, enfim, não sei ali qual é o nome. E aí recentemente houve uma alteração e jogou essa zona de especial interesse social lá para longe da cidade, fazendo com que a população mais vulnerável, mais pobre, fique ainda mais distante, que tenha mais dificuldade para chegar nos locais de trabalho, para chegar mais difícil para poder alcançar os serviços públicos. Então, me parece que é uma construção desigual, né? Acho que tem esforços para que se torne uma cidade mais justa, mais sustentável, mas, infelizmente, a pressão, né, de interesses econômicos, imobiliários, ela ainda acaba prevalecendo sobre interesses sociais. A cidade é feita de escolhas e muitas delas vão impactar a vida nossa da população durante décadas. Mas agora a gente vai saber essas respostas mais longas e ir para um posicionamento mais direto. Antes da nossa rodada final, uma pergunta rápida. Quem você acha que decide o futuro do seu bairro? Muita gente acha que o plano diretor e as leis urbanísticas são decididas às portas fechadas, mas a verdade é que projetos importantes precisam passar por audiências públicas. Esse é o momento oficial onde você, morador, tem o direito de pegar o microfone, reclamar da falta de drenagem, pedir uma praça, barrar decisões ruins. Reclamar na internet é bom, mas é na audiência pública que a regra do jogo muda de verdade. Fica a dica. E agora, bora pro nosso mini-jogo final. Então agora a gente já tá no último bloco do Rua 394. E a nossa rodada agora é de respostas rápidas. Aí a ideia é assim, o senhor vai escolher uma opção e vai explicar rapidamente por que dessa opção. Então é quem decide a cidade. Então, a primeira. Áreas verdes ou expansão imobiliária? Áreas verdes ou expansão imobiliária? Bom, se eu for dizer rapidamente, aqui em Montes Claros, atualmente é preciso de áreas verdes. A gente tem um déficit de áreas verdes e a gente tem um boom de expansão muito grande e a gente está cheio de vazio urbano dentro da cidade. Então é preciso, primeiro, ocupar esses vazios urbanos para depois você expandir a cidade, né, e com a preservação das áreas verdes. Mas volto a dizer, né, me parece que é um dilema, um falso dilema. Dá para poder ter uma expansão imobiliária com preservação das áreas verdes, até como manda o próprio plano diretor do município. E a prioridade é para carros ou transporte público? Com certeza a prioridade deve ser para o transporte público, para a maior caminhabilidade, para que existam ciclovias e ciclofaixas que permitam a ampliação, né, do número de ciclistas na cidade, e a cidade não pode ser construída para os carros. Recapeamento ou drenagem profunda? Eu penso que existem soluções ambientalmente adequadas, como os pisos intertravados, que Fortaleza mostrou que são plenamente úteis e funcionais, que permitem compatibilizar, né, a utilização das vias com uma drenagem adequada. Expandir a cidade ou requalificar áreas já consolidadas? Certamente, em Montes Claros, eu acredito que requalificar essas áreas, sabendo que existe um prejuízo de gentrificação, então é preciso que haja atenção para ocupar os vazios urbanos de uma maneira que você não retire moradores que já estão nos lugares hoje degradados em virtude, né, desse processo de gentrificação. Audiência pública presencial ou participação digital ampliada? Olha, eu penso que é possível fazer híbrido, né? Assim, então, acho que
é importantíssimo ampliar a participação. Então, as audiências públicas não podem ser funcionar como mera formalidade burocrática, então é preciso que elas sejam ampliadas com ampla participação. Certamente, as audiências virtuais permitem essa ampliação, mas eu penso que o olho no olho, né, ou a proximidade das pessoas ainda é bastante relevante e não é substituída. Mais fiscalização ou mais flexibilização das regras urbanísticas? Eu penso que é preciso, sim, que haja uma flexibilização ou uma adequação das regras urbanísticas para que a cidade não seja produzida toda na ilegalidade, né? E é claro que, a partir do momento em que você tenha regras mais razoáveis, é imprescindível que haja, sim, fiscalização. Então, está faltando tanto regras razoáveis quanto fiscalização. Encerramento nosso. A cidade, ela não é construída só por prefeitos, vereadores ou promotores. Ela é construída pelas decisões coletivas e também pela forma como a população ocupa, questiona e participa dos espaços urbanos. E agora, talvez a pergunta mais importante: que tipo de cidade que a gente está querendo deixar para os próximos anos? Pois é, eu penso que a cidade que a gente quer é uma cidade saudável, sustentável, uma cidade, né, onde a gente não tenha violência, e não falo só de violência, né, de criminalidade, a gente fala de violência de desigualdades, né, onde a gente possa todo mundo ocupar os espaços públicos com os mesmos direitos, em que exista uma distribuição equilibrada dos benefícios e dos ônus desse processo de urbanização. Acredito que, a partir do momento em que a população tem conhecimento dos seus direitos, que ela conheça a sua cidade, especialmente que ela conheça o seu bairro, é preciso que ela participe, se mobilize, que vá às audiências públicas, que cobre dos seus vereadores, que procure pelo Ministério Público, que procure as arquitetas, os urbanistas, para poder auxiliá-los na compreensão de como construir a cidade melhor. Na verdade, a cidade é construída por todos nós no nosso dia a dia, né? Ao caminhar, ao fazer um esporte ao ar livre, ao fazer um encontro na praça, né? Quando a gente percorre o trânsito, então estamos construindo a cidade. Então é preciso ter consciência de que isso é um papel de todo mundo. Guilherme, se eu tenho mais alguma coisa, alguma consideração para nos dar, algum conselho para as pessoas que querem participar mais ativamente, né, e não sabem ainda como proceder, o que o senhor quiser falar agora para encerrar? Eu agradeço o convite. Eu penso que é muito importante que as pessoas se interessem pelo direito urbanístico, pelo direito à cidade. Afinal de contas, é na cidade que os encontros acontecem, é na cidade que a gente usufrui dos nossos direitos fundamentais e é aqui que a gente exerce a cidadania. Então, se as pessoas se alienarem, né, e se fecharem dentro das suas casas, dos seus carros e dos seus telefones, infelizmente a cidade vai sendo construída de uma maneira inadequada. Então, é preciso que a gente ocupe o espaço público, né, para poder construir uma Montes Claros cada vez melhor. Então, esse foi o último episódio da temporada do Rua 394. Infelizmente, a gente já está acabando, né? Esse é o último episódio mesmo da temporada. Mas a gente quer agradecer ao Guilherme pela presença, pela participação, por ter nos dado todo esse conhecimento, né? E a gente também quer agradecer ao pessoal que assistiu, acompanhou até aqui. E fica o convite, né, Sara? Para se observar as ruas, o bairro, a cidade com mais atenção. Até porque ocupar a cidade também é participar dela. Chegamos ao fim da primeira temporada do Rua 394 e o nosso sentimento é de profunda gratidão. Primeiro, a você que nos acompanhou em cada debate sobre a cultura da nossa cidade. Muito obrigada por cada visualização e por olhar para sua rua com a gente. Um agradecimento especial a todos os convidados que cederam seu tempo e conhecimento para enriquecer nosso projeto. Ao Maurício, que esteve atrás das câmeras, garantindo que cada gravação ficasse impecável. E, claro, ao professor Gustavo, que na matéria de projetos de extensão nos deu a oportunidade, o espaço e o incentivo para tirar essa ideia do papel e transformá-la em realidade. O Rua 394 se encerra por aqui, mas a nossa participação na cidade continua. Até a próxima!